Bem, eu neste vídeo vou fazer uma pequena introdução sobre a importância da filosofia na minha vida e mais para a frente vou explicar assim rapidamente o que é o estoicismo e como pode melhorar a tua vida. Quanto mais eu leio e aprendo sobre filosofia, mais eu me pergunto: mas porquê é que nós não aprendemos mais sobre isto na escola? É a falta de preocupação com o sentido da vida que nos deixa achar que a vida não tem sentido. E qual a melhor forma de encontrar o sentido da vida que não procurar esse sentido? Como? Estudando filosofia. Eu não falo sobre saber o que é retórica ou estudar falácias, eu falo sobre a origem real da filosofia, que é procurar o sentido da vida. O estudo da filosofia não nos dá só as respostas para alguns problemas, como nos dá as fundações para nós próprios encontrarmos estas respostas, o que é infinitamente mais importante. Como é que alguém pode não querer aprender a descobrir as respostas aos seus problemas? É no mínimo estranho, mas tem a sua razão. O afastamento que nós temos da filosofia vem da forma como ela nos foi ensinada na escola. Lembro-me perfeitamente quando eu abri o meu primeiro livro de filosofia e pensei: mas para que raio que eu quero estudar isto? Claro que eu na altura era um puto estúpido, pelo que esse comentário se adequa. Mas o que eu quero partilhar mesmo aqui é o meu amor recente pela filosofia e eu vou tentar expor da melhor forma possível e pode ser que alguns de vocês consigam quebrar essa barreira criada pelo nosso ensino escolar e ter vontade de aprender mais sobre o assunto. Para mim, a filosofia não é estudar sobre argumentação. Séneca, um filósofo super importante no seu tempo e ainda agora, defendia que o estudo da filosofia não deveria ser dedicado à argumentação ou ao estudo da fala, mas sim à descoberta do sentido da própria vida. E eu concordo com ele. Com certeza que é importante aprender a discursar e argumentar, e o estudo da retórica tem o seu papel. Mas no que toca à minha vida futura, eu interesso-me muito mais pela descoberta da vida em si do que pela descoberta da forma como eu falo. A filosofia, a meu ver, é a base de uma vida saudável, emocionalmente falando e fisicamente falando. A frase mente sã, corpo são é bem mais do que apenas um ditado popular. Basta pensar que uma pessoa que esteja treinada a ter objetivos e a persegui-los e a ter os seus hábitos vai, obviamente, conseguir de forma melhor ter uma alimentação saudável ou ir ao ginásio mais vezes. Pelo que se pode concluir que, no mínimo, uma mente sã ajuda a manter um corpo são. O que me levou a estudar a filosofia, principalmente estoica, que eu vou explicar o que é mais à frente, foi a minha procura por uma estabilidade maior na minha vida. E a estabilidade ou o propósito da minha vida não vão ser encontrados mais facilmente por eu aprender a argumentar melhor ou pior. O importante a reter aqui é que estudar filosofia não é só ler livros sobre o assunto ou estudar literalmente falando. Estudar filosofia é pensar, refletir e arranjar lógicas e respostas para coisas que, em primeira análise, parecem não ter resposta. É formular hipóteses sobre cada obstáculo e arranjar uma solução para o que parece não ter solução. Mas claro que ter esse tipo de raciocínio começando do zero pode ser um pouco complicado. Por isso, na minha opinião, o ideal é ler os apontamentos de quem passou a vida a fazê-lo. Daí ser importante ler sobre o assunto, mas mais importante ainda, conhecer as filosofias de quem já filosofou. É meio caminho andado. A filosofia com que eu me identifico mais é o estoicismo e ela é baseada nos seguintes pontos-chave, muito resumidamente. 1. A natureza é racional. Tudo o que aconteceu até hoje trouxe-nos até onde estamos. Da mesma forma, tudo o que acontecer de hoje para a frente vai nos levar até onde nós vamos estar. Então não deves temer o universo porque ele funciona da forma como ele funciona e não há nada que possas fazer quanto a isso. 2. Segue a virtude. Uma vida vivida em prol do universo e do todo é uma vida virtuosa. Se estiveres a viver de forma egoísta e só para ti, estás a ir contra a lei da natureza. E mesmo que não o vejas já, eventualmente vais perceber que só estás a fazer mal a ti próprio e ao todo. 3. A sabedoria é a raiz da virtude. Dela vêm as 4 virtudes principais: discernimento, bravura, autoconhecimento e justiça. 4.
batalha o prazer. O prazer não é bom nem mau por si só, mas só deve ser aceito quando ele não interfere com a tua busca pela sabedoria. 5. Não há o mal. Este é talvez o mais difícil de entender para a maior parte de nós, mas é o que eu mais gosto. A pobreza, a morte e a doença, de acordo com os estoicos, não é má, simplesmente é, faz parte da nossa natureza. Se pertence à natureza em que vivemos, porquê é que tememos? Porquê é que nós aplaudimos o nascimento e choramos a morte? É tudo parte de um plano infinitamente maior do que nós e ao qual nós pertencemos. Então a única coisa com que nos devemos preocupar é em fazer o certo ao longo da nossa vida. 6. A dicotomia do controle. De acordo com os estoicos, só há 2 tipos de situações. As situações em que nós temos e não temos controle. Se temos controle sobre a situação, então está ao nosso alcance fazer tudo o que podemos para alcançá-lo. E se não está dentro do nosso controle, então cabe-nos a nós aceitar a realidade e fazer o melhor possível dentro do que podemos fazer. É com base nestes princípios que o estoicismo é muito associado à calma e à força mental. E não é por coincidência que tanto CEOs, como militares, como treinadores de equipas super conhecidas de vários desportos, seguem esta filosofia para ultrapassar todos os seus obstáculos. Mas, como eu costumo dizer, cada um segue o seu caminho e as suas ideologias. Eu proponho explorares um pouco sobre este assunto, porque da forma como literalmente mudou a minha vida, provavelmente vai mudar a tua também. Bons estudos e boa sorte, qualquer que seja o teu caminho. E, acima de tudo, sejam felizes.